Olá, pessoal. Na nossa aula de matemática 4, apostila volume 6, nós vamos falar de inscrição e circunscrição de sólidos geométricos. Então, nessa parte de inscrição e circunscrição, leva-se em conta que vocês já viram toda essa parte da geometria espacial, indo de prisma, né, poliedro, até as partes da esfera, que justamente foi a última aula de matemática 3, de matemática 4, sobre geometria espacial. A gente viu as partes da esfera, né? A gente viu a área do fuso, o volume da cunha. Então, tendo em mente essas fórmulas, né? Tendo em mente que a gente conhece essas fórmulas para esses sólidos, a gente vai falar agora de circunscrição e de inscrição. Dos sólidos nas esferas, né? Das esferas no sólido e de sólido para sólido. Então, vamos começar aqui com o cilindro e a esfera. Aqui na primeira figura, né, da parte 1, eu tenho um sólido inscrito na esfera, porque ele está dentro da esfera. Então, eu digo que o sólido ele é inscrito. E o que é que me interessa daqui? O que vai me interessar aqui é eu conseguir relacionar os elementos do sólido ao raio da esfera. Então, por exemplo, eu tenho que daqui para cá é a altura do meu cilindro. E eu tenho que daqui para cá é o raio da esfera. Então, esse pedaço aqui será a metade da altura do cilindro. Certo? E esse outro pedaço aqui será o raio do cilindro, e eu vou botar com R minúsculo, que não é igual ao raio da esfera. Então, eu tenho que relacionar esses elementos quando eu estiver resolvendo questões de inscrição e circunscrição. Rapidamente daqui eu obtenho um triângulo retângulo, e se o meu triângulo é retângulo, eu posso perfeitamente aplicar um teorema de Pitágoras sobre esse triângulo. Então, é válido dizer que o meu R ao quadrado, que é o raio da esfera, é igual a H sobre 2 ao quadrado mais o raio do cilindro ao quadrado. A primeira conclusão que a gente tira daqui, certo? Agora vamos falar da circunscrição, quando a esfera está dentro do sólido circunscrito à esfera, no caso do cilindro circunscrito à esfera. De novo, a gente tem aqui como os elementos do cilindro a sua altura, temos também o raio da esfera, e nesse caso aqui, o raio da esfera ele vai ser exatamente igual ao raio do cilindro, certo? E ele será a metade da altura do cilindro, porque nesse caso aqui as esferas vão estar inscritas em cilindros que são que a gente chama de cilindro equilátero, H sobre 2. Ok? Então a gente sabe que o raio da esfera é igual ao raio do cilindro, e a gente sabe que o raio da esfera é a metade da altura. Esse é o tipo de relação que a gente tira quando a gente circunscreve um cilindro a uma esfera. Agora vamos falar do cubo e da esfera. Bom, para o cubo e a esfera, a gente vai ter o seguinte. Daqui para cá é a diagonal do cubo. De uma ponta a outra, eu tenho a diagonal do cubo. Por um acaso, a diagonal do cubo vai ser igual ao diâmetro da esfera. Então, a diagonal do cubo vai ser 2 vezes o raio, né? Levando em consideração que o cubo tem todas as suas arestas iguais, né? Levando em consideração que o cubo tem todas as suas arestas iguais, então a gente pode substituir esse D
pela fórmula da diagonal do cubo, que nesse caso aqui seria a raiz de 3 é igual a 2r. Então, eu posso relacionar o raio como sendo a raiz de 3 sobre 2. O raio será a metade da diagonal do cubo. Nesse caso aqui, quando a esfera ela está inscrita no cubo, ou quando o cubo está circunscrito à esfera, o que a gente vai ter aqui, né? Que a esfera, nessas partes, vão estar tocando os pontos médios das faces. Deixa eu só melhorar essa figura aqui, que ela possui um erro, né? Eu preciso botar a esfera tocando exatamente na metade da face dos cubos. Pronto. Assim tá correto. Ok? Ela precisa tocar na metade das faces do cubo. Então, se ela está na metade das faces do cubo, eu sei que o diâmetro dessa esfera vai ser exatamente igual à aresta do cubo. Logo, aqui, o diâmetro é igual à aresta. Essas relações vão nos ajudar a resolver as questões que vão envolver inscrição e circunscrição. Agora a gente vai para o octaedro regular, certo? O octaedro regular e a esfera. No caso do octaedro regular, que é um poliedro com 8 faces, né, iguais, a gente vai ter a seguinte relação. Essa diagonal aqui, né, dessa face, que é um quadrado, ela será o diâmetro. Então, metade dela será o raio. Metade dela será o raio. Okay? Assim como isso daqui também será raio e aqui também será o raio. Logo, a gente vai ter, e aí, claro, né, aqui a gente tem aresta, 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 aresta. A gente vai ter daqui um triângulo retângulo. Certo? Que, é claro, ele vai ficar inclinado aqui, mas a hipotenusa vai ser a aresta e os dois catetos serão o raio. Então, eu posso fazer uma relação aqui entre a aresta e o raio. Eu posso dizer, lembrando que tudo isso daqui, ó, é o dobro do raio. De uma ponta a outra é o dobro do raio. Essa altura, né? O dobro dessa altura do octaedro, aqui, ó, seu diâmetro. Ou 2 vezes o raio, ok? Depois, a gente tem o octaedro circunscrito. E aí, quando eu tiver um octaedro circunscrito, eu posso trabalhar com a seguinte figura. Eu tenho a esfera tocando nas faces do triângulo, né? E aí, esses triângulos, eles são triângulos equiláteros. Vou melhorar aqui. Esses triângulos, eles são triângulos equiláteros, então a figura que nós vamos ter de uma forma plana é essa figura aqui. É claro que aqui vai ser equivalente à altura dos triângulos e não aos lados. E é equivalente a isso aqui, ó. A altura de um triângulo equilátero vai ser a raiz de 3 sobre 2. Então, cada pedaço desse é a raiz de 3 sobre 2. Então, tem um quadrado de lado A, raiz de 3 sobre 2, e eu tenho uma circunferência inscrita nesse quadrado, né? Nesse quadrilátero. Não diria um quadrado, eu diria um quadrilátero. Aqui eu não tenho como garantir se é um quadrado ou é um losango. E aqui eu tenho o raio da esfera, ok? E aí, mais uma vez, a gente vai poder fazer toda essa relação. Lembrando que a gente vai ter que daqui para cá, que seria esse pedaço aqui, vai ser a metade da aresta.
vai ser A sobre 2. Logo, daqui para cá é A sobre 2. Aqui também é um triângulo retângulo, que eu vou poder relacionar a metade de A raiz de 3 sobre 2. O raio vai ficar A raiz de 3 sobre 4. E aqui A sobre 2. Ok? Bom, próxima figura é cone e esfera. Então, eu vou ter que, na relação de cone e esfera, primeiro que daqui para cá é a altura do cone. Só um instante, pessoal, deixa eu só desligar aqui o celular. A gente vai ter que daqui para cá é a altura do cone. Tudo isso daí seria uma parte do raio da esfera, lembrando que o diâmetro da esfera é tudo. Então, daqui para cá, a gente tem o raio da esfera. Daqui para cá, a gente vai ter o raio do cone. Então, a gente também tem uma relação de pitagórica entre uma parte da altura, o raio, né? E o raio do cone. Então a gente tem que essa parte da altura ela é equivalente a 1/3 da altura. Eu posso dizer que esse pedacinho aqui que sobra é o meu H menos o R. Então o meu triângulo retângulo ele vai ter nesse cateto aqui a altura menos o raio, porque daqui para cá é o raio, daqui para cá é a altura menos o raio da esfera e o raio do cone. E aqui também a gente aplica um teorema de Pitágoras. Já na outra figura, a gente tem aqui ó, o raio da esfera e o raio da esfera. Okay? E tudo isso daqui sendo a altura do cone. Ok? Vamos então, lembrando que daqui para cá é o raio do cone. E aí nós teremos o tetraedro regular e a esfera. Para o tetraedro regular e a esfera, a gente vai ter, por exemplo, que o raio da esfera, nesse caso aqui, ele será 3/4 da altura do tetraedro, que vem daqui para cá. O raio da esfera vai ser 3/4 dessa altura. E aqui vai ser o contrário, tá? O contrário não, vai ser menos. Aqui o raio será 1/4 da altura. E por fim, a gente vai ter o cubo e o octaedro regular. O cubo circunscrito ao octaedro, ou o octaedro inscrito no cubo, tá certo? E o octaedro circunscrito ao cubo, ou o cubo inscrito no octaedro. Quem fica por fora, quando eu menciono, eu chamo de circunscrito. Quem fica por dentro, ao mencionar, a gente menciona como inscrito. Aqui eu vou ter que relacionar os lados do cubo com os lados do octaedro. Então, nessa primeira parte aqui, eu vou dizer que o lado do cubo vale A e o lado do octaedro vale B. Nesse caso aqui, o A vai ser B raiz de 2. Mas por quê? Porque quando eu ligo esses dois vértices aqui, ó, tá certo? Eles serão a diagonal de um quadrado de lado B.
E esse pedaço aqui vai ser exatamente do tamanho da aresta do cubo. Logo, isso daqui vai ser A igual a B raiz de 2, tá certo? Aqui, a gente vai ter que o B, nesse caso aqui, vai ficar por fora, né? O A por dentro. A relação que a gente vai ter entre o A e o B é que o lado do octaedro é A raiz de 2 sobre 3. Essas relações, elas ajudarão, né, compreender como esses lados se relacionam, como esses elementos se relacionam, nos ajudarão a resolver as questões de geometria que vão envolver inscrição e circunscrição. Vamos ver uma questão aqui onde a gente pode trabalhar com isso. Então, vamos ver aqui, deixa eu ver se abre aqui o manual do professor. Eu acredito que eu tinha deixado na página, mas senão eu coloco depois. Um instante, pessoal, já que abre isso daqui. Ok? No manual do professor, que é o mesmo livro de vocês, né? Eu vou colocar aqui no capítulo referente para a gente resolver uma questão que envolva inscrição e circunscrição. Ou, né? Ou circunscrição. Mas pode ser que tenha os dois. Vamos ver aqui essa questão. Nessa questão aqui, eu tenho uma peça na forma de prisma hexagonal regular, com a aresta da base medindo 3 centímetros de altura, 3 centímetros, desculpa, e altura 8 centímetros. Essa figura, né, esse prisma hexagonal, está inscrita em uma esfera, como ilustrado a seguir. Então, eu tenho um prisma de base hexagonal dentro de uma esfera. Qual é a área da superfície da esfera? Então, vejamos. Eu tenho uma esfera. Dentro dessa esfera tem um prisma de base hexagonal. Então, deixa eu desenhar o prisma de base hexagonal aqui. Desenhar o hexágono por fora. Depois eu coloco ele na esfera. Deixa eu apagar esse hexágono aqui. Ele não serve para mim porque ele está bem feitinho. Eu preciso de um hexágono que seja mais achatado, como esse daqui já serve. Vou colocá-lo bem aqui. E aí a gente vai ver a relação que vai existir entre os elementos das figuras. Então tá aí, um prisma de base hexagonal, certo? Que está inscrito numa esfera. O que a questão está pedindo para a gente é justamente que a gente calcule a área da superfície da esfera. Vamos ver que fórmula responde à questão. A fórmula que responde à questão é a fórmula da área da superfície da esfera, que é 4πr ao quadrado. Significa dizer que eu preciso do raio da esfera. As únicas informações que eu tenho da figura é que a aresta da base mede 3 e a altura mede 8. Ou seja, a aresta da base mede 3 e a altura
mede 8. Eu vou traçar então aqui a diagonal, certo? Vou traçar daqui para cá. E aí o que eu vou ter é um triângulo retângulo, certo? Esse triângulo retângulo, a sua hipotenusa será justamente o dobro do raio. Se eu achar a hipotenusa, a metade dela será o raio. Então aqui vai ser o diâmetro da esfera, ok? Daqui para cá já é compatível com a altura do prisma, então daqui para cá vale 8, ok? E daqui para cá vai ser compatível com, se eu desenhar essa face aí dessa forma, para a gente olhar ela de cima, como ela é, então eu tenho que daqui para aqui é 3, 3 e 3. Como se trata de um hexágono e ele é formado por 6 triângulos equiláteros, então 3, 3, 3 e 3. Logo, essa distância aqui, ela vale 6. Então, esse pedaço aqui é 3 mais 3, 6. Então, a gente aplica o teorema de Pitágoras para calcular o D, que é o diâmetro da esfera. Daqui para cá é o diâmetro da esfera. Então, D ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 64 mais 36. D ao quadrado é igual a 100. Logo, a gente conclui que o D, o diâmetro da esfera, é a raiz quadrada de 100. Isso implica, então, que o diâmetro da esfera é igual a 10. Mas, se o diâmetro da esfera vale 10, a área da superfície da esfera, que é 4πr ao quadrado, vai ser 4π vezes... Bom, o raio vai valer 5, já que o diâmetro é 10. 5 ao quadrado é 25, 4π vezes 25. 4 vezes 25 é 100. Então, a área da superfície da esfera será igual a 100π, ok? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje fica por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.